Bom, até antes que as pessoas comecem a falar, posso falar, gente? Por favor, Tá liberado. Então. por Não, então, favor. a gente, acho que, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, diretor jurídico da Abrapsa, e essa iniciativa da Abrapsa de falar sobre reforma tributária nasceu de várias dúvidas aí que alguns associados, ou melhor, eu duvido que algum associado não esteja cheio de dúvida a respeito, né? Que alguns associados tiveram sobre o que vai acontecer, né? Como é que vai acontecer com o meu negócio a partir já do ano que vem, porque o ano que vem a gente entra já no começo do regime de transição. Esse ano a gente tem a tal da alíquota teste, que vocês estão vendo aí nas notas fiscais de vocês, né? E durante esse período aí, desde o anúncio desse evento, e mesmo antes disso, o Edmundo selecionou algumas, algumas perguntas aí que foram feitas, né? E a gente tem aqui essas perguntas, mas eu acho que antes até da gente responder as perguntas que foram sendo feitas ao longo desse tempo, seria interessante ouvir de vocês aí que estão participando também, se vocês tiverem alguma dúvida, se eventualmente na hora da gente responder essas perguntas que já foram selecionadas e que os associados fizeram, surgir aí alguma dúvida na própria resposta ou alguma outra pergunta gancho, por favor, participem, entrem aí no meio, porque o objetivo é esse mesmo, a gente prestar esse serviço para o associado agora e tirar dúvida mesmo, tá? É muito mais um bate-papo isso aqui do que um webinar. Então, Uhum. é como se fosse uma reunião técnica que nós estamos fazendo para falar de reforma tributária. Olha, enquanto as pessoas ainda estão meio tímidas, o Edmundo, eu acho que a Uhum. gente pode, se você for selecionar aí algumas das perguntas, né? Então, a gente pode começar a responder. Tá, então, a pergunta que eu tenho é o seguinte: o que é esse tal de split payment e por que todo mundo está preocupado? Bom, você já começou logo com a mais complicada, né, o Edmundo? Eu Mas imagino, eu vamos imagino. lá. O split payment é um mecanismo que vai ser usado agora na reforma tributária, pelos dois tributos novos aí que estão sendo criados, né? O IBS e a CBS, que vai separar o tributo do preço no momento da liquidação financeira, o produto do preço do serviço, no nosso caso, né? No momento da liquidação financeira da operação. Tá? Então, o que isso quer dizer? Não vai, o BPO não vai ver o split payment acontecer logo no começo, né? Ele é um processo que vai demorar, porque ele vai envolver todas as instituições financeiras e todas as empresas de meio de pagamento, né? Mas, na prática, o que vai acontecer quando o split payment tiver implementado? E, em vez do BPO ele receber o valor cheio, né, da nota que a empresa, né, que o nosso associado emite, esse tributo, a parte do tributo que vai ser calculado por fora, já vai ser automaticamente retido pela instituição financeira, né? É, isso já estava previsto na própria emenda constitucional, que regulou a reforma tributária e foi depois regulamentado pela Lei Complementar 214, né? Então, é, é, o efeito acaba sendo, na prática, para o associado, o prestador de serviço em geral, ou no comércio, né, acaba sendo, tendo dois efeitos práticos. Primeiro, é aquele float que as empresas têm com relação ao tributo, né? Eu recebo o valor da nota de serviço com o tributo lá incluído, né? E tenho 30 dias para pagar, né? Assim, grosso modo, né? Tem até o final do mês seguinte para pagar. Então, esse float vai ser perdido porque
o fisco vai ser o primeiro a receber, vai ser o maior sócio de todos os contribuintes, né? Então, isso vai afetar as empresas em relação a giro, né? Se hoje eu recebo um valor com tributos e só vou pagar no mês que vem, isso vai interferir no meu capital de giro, porque hoje eu já vou receber esse valor líquido de tributo, né? Mas tem um outro ponto aí no split payment que também é interessante, tá? Vamos imaginar, todo mundo vai ter, junto de um sistema centralizador, uma espécie de conta corrente de créditos e débitos desses tributos, tá? O comitê gestor do IBS-CBS, eu acho que vai centralizar isso junto com a Receita, né? Então, quando a instituição financeira, vamos supor, eu emiti uma nota de R$ 10.000 e coloquei lá R$ 2.000 de IBS-CBS, tá? R$ 2.600. Se por acaso, na hora de fazer a liquidação dessa operação financeira, se a instituição financeira que vai consultar o sistema do fisco identificar que a empresa tem créditos, como esse valor, né, créditos de IBS-CBS, como o valor é sempre suportado pelo adquirente do serviço e ele vai ser 100% repassado na cadeia, então, se tiver créditos, a empresa, em vez desse valor ser retido, ele é devolvido para a empresa prestadora de serviço, né? Porque esse crédito é crédito de IBS-CBS que foi pago lá atrás por ela como contribuinte. Como ela está prestando um serviço, esse tributo vai ser integralmente repassado para frente na cadeia. Então, quando for haver nesse momento da liquidação financeira da operação, se o contribuinte, se o prestador de serviço tiver créditos, como o tributo é repassado para frente, então não vai haver retenção, ele vai receber 100% do valor, ou parcialmente, né, o valor do IBS-CBS. Então, basicamente, eu sei que é um pouco confuso, gente, mas só para ter na cabeça até como uma definição, o que é o split payment, né? É um mecanismo que vai fazer com que o tributo seja repassado ao fisco no momento da liquidação financeira da operação. O fisco vai receber antes do próprio prestador de serviço. Então, eu acho que a pergunta é essa. Não sei se ficou alguma dúvida aí, vocês, por favor, me interrompam ou tirem as dúvidas aí, se for o caso. Vamos para a próxima? Vamos. Quem presta serviço para banco, hospital, governo, vai ter tratamento diferente ou diferenciado? Bom, tem até ver aqui se eu captei realmente a pergunta, mas é importante a gente ter em mente que vai ter regimes específicos para alguns setores, tá? Isso vai acabar, né, impactando, não direta, mas indiretamente, para quem presta serviços para essas instituições, tá? Então, por exemplo, o BPO que presta serviço para uma instituição financeira, a instituição financeira vai ter um regime específico, tá? Mas com uma não cumulatividade restrita. Tá? Até falando aqui de conceito, né? O objetivo agora da reforma tributária é tirar todos esses tributos sobre consumo que a gente tem, ICMS, ISS, que incidem sobre receita, né, PIS, COFINS, IPI, e criar um tributo que seja totalmente não cumulativo, que quem vai suportar efetivamente a carga tributária é quem está lá no final da cadeia. Então, assim, até para poder responder melhor essa pergunta, né? Se eu sou vamos imaginar aqui uma cadeia de compra e venda de um produto, de um telefone celular, tá? Então você tem a indústria, ela vai fazer, na hora de passar para o atacadista de celulares, ela vai passar com CBS-BS, o atacadista vai pagar, né? Na hora que o atacadista for vender para o varejista, ele vai é, é, repassar todo esse encargo para frente. Então, ele vai acabar sendo financeiramente ressarcido da CBS-BS que ele pagou
quando comprou da indústria, né? Então, ele vai repassar isso 100% para frente. O varejista, quando comprar do atacadista, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ter pago, na hora de adquirir do atacadista, IBS-CBS, mas na hora que ele for vender para o consumidor final, ele vai repassar 100% do CBS-IBS para o consumidor final e ele vai poder reaver todo o valor que ele pagou na operação que ele fez com o atacadista. Então, é, é, é isso que vai acontecer. No final das contas, quem vai pagar 100% desse valor é o consumidor final, né? E só que nessas empresas que têm regime específico, em que a cumulatividade vai ser um pouco mais restrita, né? É, isso vai fazer, principalmente para o cliente, vamos supor aqui, né? O cliente é do setor é de um setor que tem esse crédito limitado ou que não tenha crédito, né? Esse tributo acaba sendo embutido na fatura da empresa, né, da prestadora de serviço, e ele vira um custo definitivo. Quer dizer, quem está comprando o serviço não vai pagar esse valor e depois se creditar. Isso vira custo definitivo. Então, isso vai acabar causando, dependendo do setor para o qual a empresa de BPO presta serviço, vai gerar uma pressão em relação à precificação, porque clientes em geral vão olhar aqueles 26,5, que vai ser a alíquota lá do final, né? A alíquota final esperada de IBS-CBS, e vai falar, puxa, isso aqui é grande, né? O sujeito disse que o serviço ia me custar 10 mil, ele está mandando uma nota de 12.650, né? Pô, 2.650 de imposto, mas não tem problema, porque esses 2.650 que ele vai pagar para a prestadora de serviço, na hora dele vender o produto dele, ele vai recuperar isso como crédito, tá? Vai entrar na conta dele em dinheiro. Então, isso não vai ser um grande problema. Agora, se a empresa que consome esses créditos, né, que está consumindo o serviço, não puder usar isso como crédito, isso vai acabar virando um custo definitivo. E a gente está falando no setor de serviço, que isso é uma coisa que me preocupa até um pouco mais, né? A gente está falando em um aumento de, na pior das hipóteses, 8,65 de tributação, que seria os 3,65 de PIS/COFINS, para quem está no presumido, né? E 5% de ISS para 26,5%. Então, evidentemente, alguém vai ter que pagar essa conta, e se o cliente de vocês não puder se aproveitar desse valor como crédito, se puder, tudo bem, né? Ele vai ter ali um desencaixe, mas tranquilo, isso todo mundo vai ter que suportar no final das contas isso, né? Mas se ele não tiver como aproveitar esse valor, isso virar custo fixo para ele, certamente vai ter uma briga. Já vai ter briga de foice em qualquer circunstância, mas nesse caso eu acho que a confusão, aí a discussão pode ser maior, tá? Não sei se eu respondi aí a dúvida, o Edmundo. A pergunta que eu vou fazer, inclusive, é algo que está trazendo aí uma preocupação por parte dos prestadores de serviço, né? Como ficam as obrigações acessórias? Vamos ter mais ou menos burocracia. E um outro ponto, se isso vai aumentar, né, o volume de trabalho das empresas que atuam com BPO. Tá. Bom, eu acho que no caso do BPO, vamos pensar nas empresas de BPO como contribuintes, tá? Não como prestadoras de serviço. Então, olhando vamos dizer assim, a dinâmica de obrigações acessórias sob o aspecto do contribuinte, a promessa da reforma é simplificar, né? Mas a realidade, só que antes de melhorar, vai piorar bastante, porque nós vamos entrar em um processo em que dois regimes vão funcionar ao mesmo tempo,
né? E não é simplesmente, a gente não está falando simplesmente em dois regimes, a gente está falando que hoje tem um regime para PIS/COFINS, tem um para ICMS, tem um para ISS, tem um para IPI. Esses regimes vão continuar existindo, né? Continuam existindo, exceto o PIS/COFINS, que vai ser 100% substituído pela CBS, mas quando os outros tributos forem entrar no novo regime, esse período de transição vai ser, não vai ser uma transição imediata, vai ser lenta. Então, num ano, eu vou recolher o equivalente a 30% do que eu deveria recolher de IBS e 70% eu vou recolher ainda dos tributos antigos, né? E essa conta vai mudando até que os tributos antigos sejam 0% e os tributos novos sejam 100%. Então, a promessa, no final das contas, é que depois de passado esse regime de transição aí em 2033, 2030, quer dizer, 2033 é que vai começar a vida nova, né? Mas até 2032 as empresas vão ter que viver com esses dois mundos, né? Então, na prática, a gente vai ter, por exemplo, uma nota fiscal eletrônica única, mas que ainda está em desenvolvimento, então a gente não sabe como vai ser, né? As empresas vão ter acrescidos aí campos de CBS e IBS nos documentos fiscais, só que vão manter ainda, pelo menos em relação aos tributos estaduais e municipais e ao IPI, a tributação antiga durante o período de transição, né? O SPED também vai ter que passar por reformulação, então a gente vai ter, tem uma previsão no final de ter uma EFD unificada, né? Que vai consolidar as apurações tanto de CBS e IBS em um único arquivo, né? Mas enquanto isso não acontece, enquanto não termina a, esse período de transição, a gente vai ter que viver com dois sistemas, né? Mas assim, eu acho que existe um ponto positivo também, né? Além de simplificar, fato isso vai facilitar a vida do BPO como um todo, né? Principalmente quem faz BPO fiscal, né? É que em vez de ter 28 legislações estaduais, né? Porque você tem as 27 estados e mais a legislação do Distrito Federal, né? De ICMS, e mais 5 mil e tantas legislações municipais para acompanhar, vocês vão ter só um marco normativo nacional e o que vai poder variar, eventualmente, é a alíquota, que aí cada unidade vai ter a sua. Então, tende sim a simplificar, tá? E vai ser melhor. No final das contas, a partir de 2033, eu acho que a vida das empresas, né, dos nossos associados, vai ser melhor tanto na condição de contribuinte quanto na condição de prestador de serviço de BPO em relação ao fiscal. Mas até lá vai haver a convivência de dois mundos, né? São dois mundos de tributação e mesmo a própria implementação do split payment, que foi a sua a primeira pergunta dos associados aí que você captou, Uhum. o Edmundo, ela também não vai acontecer de uma hora para outra. Então, a gente vai ter a convivência de regimes tributários diferentes e também de regimes de liquidação de obrigações tributárias diferentes, né? Uhum. Então, a perspectiva é boa, vai melhorar, as obrigações acessórias vão ser simplificadas, pelo menos essa é a promessa, mas até que isso aconteça, vai piorar um pouquinho, tá? Acho que esse é o recado. Perfeito. Próxima pergunta. Os contratos vigentes precisam ser repactuados? Isso aqui é uma pergunta interessante, né? Eu vou, eu vou dizer que sim, né? E eu acho que essa é uma das frentes mais urgentes que as empresas têm hoje, né? Os associados têm. Esses contratos que são
por tempo indeterminado, né, que são por mais de um ano. A gente sabe que os contratos de BPO, né, ninguém vai contratar uma empresa de BPO para ficar 6 meses, né, porque o trabalho que dá a implementação, o setup Isso é aí. enorme. Então, assim, são contratos de longo prazo. E todos os contratos hoje que foram celebrados não estão considerando, né, o, o, a nova carga tributária que vai começar a mudar agora, e vai mudar um pouquinho a cada ano a partir de agora, Uhum. né? Então, assim, é, é, existe, assim, em alguns casos, em algumas hipóteses, a legislação até preveria a repactuação automática, né? Mas o que a gente sabe, e principalmente para quem presta serviço de BPO para grandes empresas, é que o jogo é duro, né? Então ele fala, não, nós fizemos um acordo no começo que o valor que eu ia pagar para você é bruto, então vai ser bruto. Só que, gente, vocês imaginam, a gente está, no caso do BPO, né, sugerindo uma alteração de tributação que vai de 8,65 para 26,5, e ainda por cima, os 8,65 que antes não davam direito a crédito, agora vão dar direito a crédito integralmente, né? Pelo menos os 5 de ISS não davam, isso com certeza não davam, né? É, então, aí como é que vai ficar? Eu vou continuar cobrando o mesmo valor bruto, né? A gente sabe que a margem do BPO é muito pequena, então os contratos, se não tiver uma compreensão do outro lado, vão se tornar, muitos contratos vão se tornar inviáveis, né? As margens não são tão grandes assim. Então, existe existem argumentos, para mim, muito claros de que, mesmo que o contrato preveja pagamento bruto, como esse tributo é calculado por fora, ele não vai ser incluído no valor da nota. Então, se eu tenho um contrato em que eu vou cobrar o valor bruto de 10 mil, eu vou continuar cobrando esse valor bruto de 10 mil, mas esses 2,650 que são cobrados por fora vão continuar sendo cobrados por fora. Mas certamente isso vai ter vamos dizer assim, problema com alguns clientes. Então, por que que eu digo que essa é uma das frentes mais urgentes? Porque já sabendo aqueles clientes que são mais complicados, que do outro lado tem uma pessoa que está negociando com você, está fazendo o papel dela, né? Mas também não entendeu direito como é que vai funcionar o sistema de créditos e débitos, né? Então, isso é uma coisa que, para evitar que vocês tenham problema a partir de janeiro, as empresas têm um problema a partir de janeiro já de 27. 2027, que isso comece a ser discutido a partir de agora. Eu acho que nesse ponto, Edmundo, e você me corrija se eu estiver errado, eu acho que a associação vai poder, a Abrapsa vai poder ajudar bastante o associado, porque Com é, certeza. eu acho que a gente vai poder fazer aqui um modelo de cláusula padrão para ser incluída nos contratos, né? E o que a gente vai fazer também, pode fazer um memorando, né? Dirigido, da Abrapsa, dirigido aos associados e que vai poder ser encaminhado pelos associados para os seus respectivos clientes, dizendo, olha, a partir de agora, a repactuação é obrigatória, é automática e nem precisaria estar prevista em contrato para que vocês não incluam CBS e IBS dentro do preço, ainda que vocês tenham acordado que o valor seja bruto, porque diferentemente desses tributos que estão embutidos aí no valor, esses aqui são cobrados por fora. Então, o que a gente tem é isso, né? Vocês podem começar a cobrar por fora, independentemente de qualquer previsão contratual, mas se vocês quiserem ter alguma tranquilidade, tá aqui a cláusula contratual que vocês podem passar a adotar a partir de agora, né? Então, assim, aí o associado ele vai ter que vai ser um memorando dirigido pessoalmente, né, diretamente a esse e aquele associado. Então, não vai ser Uhum.
não precisa necessariamente ser um memorando dirigido a todos os associados. A gente pode endereçar aí a cada um, não tem problema nenhum, né? Aí vocês vão poder apresentar para o cliente de vocês, estão falando, olha, o meu setor vai fazer isso. Então não adianta, é comigo ou com a outra empresa, com o meu concorrente. Isso aqui é, primeiro, uma imposição de lei e é um procedimento setorial, né? Que aí dá para o associado um pouco mais de segurança, né? Na hora de poder discutir isso com o cliente deles, né? Então, eu acho que isso é uma questão que já tem que ser vista desde agora. É um problema que eu também no meu escritório estou enfrentando, tá, gente? A gente está lá discutindo mais ou menos como é que vai proceder, mas a gente deve, agora na metade do ano, enviar esse memorando para todos os nossos clientes, né? O que eu acho que eu vou fazer para mim, a Abrapsa tem que fazer para os associados também, né? Então, eu sugeriria que já a partir de julho, agosto, no mais tardar, as empresas comecem a mandar esses avisos para os seus clientes de que agora a CBS, que muda, né, na virada do ano, vai começar a ser cobrada por fora, independentemente de qualquer previsão contratual. Mas também propondo que isso fique claro no contrato para ninguém ter dúvida, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um associado. Nós atendemos clientes em vários estados e municípios. Como fica o local de incidência? Tá. Bom, vamos lá. Hoje, a CBS e IBS, ela vai ser cobrada agora, né? Quem vai arcar com o custo da tributação vai ser o adquirente do serviço, né? Como a gente disse. Então, é que eu estou tentando escapar do juridiquês, né? Mas, basicamente, a reforma tributária ela vai adotar o princípio da tributação no destino. Então, o IBS e CBS vão ser devidos no local onde o serviço é consumido e não onde a empresa de BPO está estabelecida, né? Não onde o prestador de serviço ou fornecedor de mercadoria está estabelecido. Isso é diferente, principalmente para quem é prestador de serviço e de BPO, em que vale hoje, para fins de ISS, a regra do local do estabelecimento prestador, né? Então, assim, hoje, o que vai acontecer mesmo a partir da introdução, principalmente aí da IBS, né? CBS não vai mudar porque CBS é federal, mas o IBS vai ser local, né? Por estado ou município, né? Então, o que a gente vai ter hoje a partir de então, é que cada município vai ter sua alíquota e para cada um, a IBS, que vai ser destacada ali na nota, né? Vai ser cobrada a parte destacada, vai ser diferente, mas isso vai haver nos sistemas. Eu acho que a única preocupação das empresas, né, na hora de prestar serviço para municípios diferentes, né, para empresas situadas, né, para tomadores situados em municípios diferentes, é pegar uma tabela e ver qual é a alíquota de IBS cobrada naquele caso, tá? E aí vai ser diferente. E essa, inclusive, inclusive, é mais um argumento que reforça por que a cobrança por fora não tem que ser suportada em nenhuma hipótese pela empresa de BPO, pelo prestador de serviço, né? Porque dependendo de onde o tomador está, esse imposto vai ser mais caro ou mais barato, né? É a maior prova de que quem arca com isso é o tomador do serviço, né? Então, o que antes era uma guerra fiscal para as empresas se estabelecerem, agora vai ser né, as prestadoras, agora vai ser uma guerra para as pessoas irem morar, porque no final das contas, se a gente vê produto, né, se eu moro no estado do Rio ou moro no estado de São Paulo,
independentemente de onde estiver o fornecedor do produto ou do serviço, esse tributo vai ser recolhido para o Estado de São Paulo, no caso de fornecimento de mercadoria, ou para o Estado do Rio, ou se não para o município de São Paulo, ou para o município em que eu estiver estabelecido dentro do Estado do Rio, no caso de prestação de serviço. Então, é, talvez tenha aí uma guerra fiscal para atrair gente, venha morar aqui, né? Porque no final das contas isso vai acabar gerando benefício tributário para o estado que tiver mais gente morando, mais gente, mais tomadores, não prestadores, né? Mais tomadores estabelecidos. Perfeito. É, o contencioso atual de PIS e COFINS, o que acontece com nossas ações em curso? Bom, essa pergunta aí é boa, né? O que acontece? O PIS e COFINS vão ser extintos em 2027 agora, né? A gente vai começar a ter a CBS, né? Mas isso não vai extinguir os fatos geradores acontecidos até dia 31 de dezembro de 2026. Então, né, tudo o que aconteceu na vigência desse regime atual, né, em que ainda o PIS/COFINS existe, vai continuar sendo regido pela legislação vigente. Então, ação judicial em curso, vai continuar, pedido administrativo de restituição vai continuar, parcelamento vai continuar vigente, vai ter que ser pago, né? A autuação fiscal que já tenha sido feita vai continuar valendo, e mais ainda, né? É, algumas empresas que tiverem algum tipo ou de irregularidade, ou que o fisco não concordar com a forma de apuração do PIS e COFINS, em relação aos fatos geradores acontecidos até dia 31 de dezembro de 2026, vão continuar lavrando autos de infração de PIS e COFINS, e esses autos de infração vão ter que ser contestados, analisados, tudo, ainda de acordo com as leis 10.637 e 10.833, que regulamentam o PIS e COFINS, e a 9.718 também, no caso do regime cumulativo, né? Então, assim, tem mais essa ainda, né? Durante o período de transição, dois regimes vão continuar existindo, especialmente em relação à IBS e os ditos tributos indiretos, IPI, e ICMS e ISS, né? Mais ainda, mesmo depois de 2032, vocês vão poder ainda receber esqueletos maravilhosos de PIS/COFINS, ISS e ICMS, porque PIS/COFINS em 32, eu espero, em 33 espero que não, porque já vai ter tudo decaído. Bom, só se tiver ação anulatória, coisa assim, né? Mas vocês vão continuar recebendo esqueleto, ou podem receber esqueletos ainda dos tributos extintos, porque os fatos geradores ocorridos antes do início da reforma tributária ou durante o período de transição vão continuar sendo regidos pela legislação anterior. Então, o período de transição vai trazer esses dois regimes, mas mesmo assim, quando os tributos forem sendo extintos, vocês vão poder acabar abrindo o armário e encontrando uns esqueletos ali. Tá? Isso é uma coisa que pode acontecer. Perfeito. Mas se o cliente se acredita do que paga para nós, o impacto não se neutraliza? Essa pergunta aí que esse Não associado. associado fez, né? Ela tem, eu acho que, muito a ver com o que eu tinha já respondido em relação à questão de renegociação de contrato, né? Uhum. Sim, se neutraliza. Em boa parte dos casos, a gente vai ter em alguns casos, clientes que não vão ter
Gente, desculpa aqui, o meu celular está tocando e, infelizmente, é sempre ligação de banco que eu não tenho e que é assim, né? Não tenho conta. Falo, olha, tem uma compra sua no Mercado Livre ou nas Casas Bahia e não adianta. Eu já até falei com a pessoa, eu falo, meu querido, eu não tenho conta aí, pô, vai, né? Mas enfim. Espero que não seja nenhuma empresa de BPO que esteja fazendo essas cobranças. Mas agora falando sério, né? Então, assim, ele neutraliza para boa parte dos contribuintes, né? Só que não é para todos, né? Então, assim, o objetivo é que para a maior parte ele seja neutro. Então, quando eu destaco a CBS-BS na minha nota e faço esse cálculo por fora, no final das contas, isso vai ser, sim, objeto de creditamento pelo adquirente do serviço, né? Então, nesse ponto aí eu reforço, o argumento é muito bom para renegociar contrato, ou nem para não renegociar contrato, simplesmente para dizer para o cliente, olha, esse tributo é calculado por fora, então por mais que a contratação tenha sido feita pelo valor bruto, eu vou cobrar esse valor por fora, né? Mas mais do que isso até, né? Se é, é, então, isso funciona, né? Mas, assim, mesmo nos casos em que o adquirente tenha isso, né, não tenha condição de se creditar, porque são alguns casos excepcionais, né? Dentro da cadeia produtiva, o consumidor final não vai se creditar nunca, né? Ele é que vai arcar com isso, né? Mas mesmo assim, eu acho que prevalece o argumento de que esse tributo é calculado por fora e o contribuinte, de fato, é ele, né? O adquirente não tem cabimento a empresa suportar. Mas assim, é, é, então a resposta para essa pergunta aí, se o fato de ser do CBS e IBS dar direito a crédito, se esse impacto não se neutraliza, é sim e não, né? Ele sim se o tomador do serviço for contribuinte e não tiver sujeito a nenhum regime especial, né? E não se ele tiver sujeito a esse regime especial ou se ele não for, se ele for o adquirente final do produto ou do serviço, né? Mas mesmo assim, repito, né? Esse tributo é calculado por fora e quem tem que suportar 100% do encargo é o adquirente, né? Então, eu acho que é isso. Temos BPOs que prestam serviço para clientes no exterior, tem tratamento diferenciado? Bom, essa pergunta é bem interessante. Sim, né? É um pouquinho diferente aí a tributação, né? Porque exportação de serviço é imune, né? Então, isso está na lógica de regime atual, né? Por que eu digo que é um pouquinho diferente, né? Porque se fala, pô, você é imune, então é totalmente diferente que em relação ao ISS, né, quem exporta serviço sabe que é uma zona cinzenta enorme, né? Teve um caso da história da manutenção de turbina que foi parar no STJ, que o STJ deu uma decisão, a meu ver, muito ruim, tanto sob o ponto de vista técnico, quanto econômico e quanto lógico, assim, foi um desastre, né? Porque o objetivo em direito tributário internacional é que a tributação sempre ocorra no destino, né? E o que acontece aqui é que quando você exporta um serviço, mesmo que ele seja prestado aqui, mas o beneficiário está lá fora, ele lá fora vai ter que pagar imposto de importação do serviço. Só que aqui os municípios, e com a ajuda do STJ, cobram também o ISS. Então, no final das contas, o meu serviço fica muito mais caro, né? Isso torna as empresas brasileiras muito pouco competitivas, especialmente na área de prestação de serviço, né? Eu acho que toda empresa de BPO gostaria de ter um ambiente de negócio parecido com o da Índia, que hoje presta serviço de BPO para o mundo inteiro, né? No Panamá, a gente vê que tem multinacionais que estão
colocando os seus centros de serviço compartilhado ou estão contratando empresas de BPO fora do Brasil, porque o serviço acaba sendo mais barato, às vezes mesmo pagando imposto. Então, o que o novo regime aí tributário pode fazer também, né, é facilitar isso, porque os contribuintes nunca tiveram muito problema em relação a PIS/COFINS, né, quando eles exportam serviço, né? Mas em relação a ISS é sempre o parto da montanha. Então, e é sempre um risco, e a gente está falando em 5%, né? E do outro lado, a gente tem municípios que não querem nem saber, a gente sabe, são quase 6 mil municípios que a gente tem no Brasil, 90% deles não conseguem nem pagar a própria folha, os caras estão absolutamente sedentos por arrecadar, então eles não estão preocupados, eu estou tornando os serviços do meu país menos competitivos, isso está prejudicando o Brasil. Não, eles não estão nem aí, eles querem pagar as contas do mês, né? Então, eu acho que a legislação na reforma tributária acaba trazendo alguma vantagem, né, alguma tranquilidade para os nossos associados em relação a isso, né? Então, e aí vem uma outra questão que eu acho que é importante, né? Tudo que as empresas vão, os nossos associados que exportam serviço, né? Tudo aquilo que eles vão adquirir, eles vão acabar pagando o IBS, CBS, né? Aí eles falam, pô, mas eu não sou o consumidor final disso que eu tô, do serviço que eu estou prestando, né? Eu sou um intermediário na cadeia, eu estou passando isso para frente, né? Então eu vou morrer com esse CBS, IBS que eu paguei aqui de quem eu adquiri serviços e produtos, vou morrer com isso na mão, né? E a resposta é, de acordo com a legislação, não, né? Você vai poder ter o seu ressarcimento em dinheiro, conforme o procedimento que vai ser disciplinado ainda, né? Hoje em dia a gente sabe que empresas que dependem da boa vontade dos estados, principalmente, né, para ter ressarcimento em dinheiro de créditos, né, que são operações credoras, acabam sofrendo muito. Aquele sistema de ECREDAC, parece que a Secretaria da Fazenda está fazendo um grande favor em te devolver dinheiro, né? Quando na verdade não é favor nenhum, porque você tem aquele crédito, você tem um direito contra a Fazenda, né? A Fazenda quando tem direito, vai lá e te executa e penhora seus bens e a sua conta, né? Você, quando tem um crédito contra a fazenda, tem que ficar nesse périplo, esse parto da montanha, né? Então, assim, mas o que a lei complementar agora 214 prevê é um mecanismo um pouco mais ágil para devolução, né? Então, só que cumprir essa promessa vai depender da regulamentação que vai vir, né? Então é isso, assim, exportar vai ser bom, quem exporta talvez tenha menos dor de cabeça do que tem hoje com relação ao ISS, que é sempre Uhum. uma dúvida cruel, né? Então, eu acho que isso vai ser mais tranquilo, e o direito de crédito, a promessa que vai ser, o ressarcimento vai ser mais rápido, mas Uhum. estamos no Brasil, um país que, segundo o ex-ministro Pedro Malan, até o passado é incerto, né? Então, o que dirá do futuro, então? Penúltima pergunta. Opa! A reforma vai aumentar muito a carga tributária do nosso setor? Hoje somos lucro presumido, PIS, COFINS cumulativo. Eu acho que eu mencionei isso já meio de passagem em outras perguntas, mas o que acontece hoje? Para esse associado específico aí que está no presumido, né? Ele recolhe PIS/COFINS a alíquota de 3,65 e sobre a receita dele, e mais o ISS que vai de 2 a 5%. Então, dependendo do município em que ele esteja estabelecido, né? Então, a soma de PIS/COFINS com ISS vai dar de 5,65 a 8,65. Acho que eu já até mencionei 8,65 antes Uhum. aqui, né? Que essa seria a alíquota máxima hoje que se paga de PIS/COFINS mais ISS, né? E a partir de agora,
a alíquota referência projetada é de 26,5%. Então, é, é, aparentemente, você fala, cara, minha tributação vai subir de 8,5% para 26,5%. Mas como a gente hoje tem um tributo que é calculado por fora, em que o princípio da não cumulatividade é ampla, né? E isso vai poder ser repassado para frente. Então, dependendo de como isso for negociado, se for bem negociado, se ficar bem claro para os clientes já a partir de agosto, então é possível que as empresas tenham ainda do setor tenham ainda uma margem um pouco melhor. Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante para as empresas de BPO, porque hoje essa alíquota, né, vamos dizer assim, se uma empresa que estiver contratando serviço de BPO tiver em dúvida entre contratar serviço de BPO ou ter a estrutura interna, né, pagamento de salário não dá direito a crédito, tá? O que quer dizer que o que a empresa que está lá tendo o seu centro de serviço compartilhado pagar internamente, ela vai pagar e pronto, né? Só que 100% daquilo que ela pagar de tributo na operação com BPO, ela vai poder se creditar. Então, isso pode ser uma isso pode ser até uma vantagem, vamos dizer assim, de vendas, né? Pode ser um argumento de vendas, né? Mas agora, por outro lado, também a gente tem, a gente tem que pensar que não só nas empresas do setor como prestadoras de serviço, né? Mas também como prestadores de serviço, ou seja, o que vai na nota delas, mas elas também como tomadores de serviço, porque o BPO toma serviço, né? Toma serviço de quem? Da sua folha. A sua folha não vai dar direito a crédito. Então, o que dá para pensar principalmente agora em que a legislação trabalhista tem estado mais flexível com relação à possibilidade de contratação de pessoas que tenham formação universitária e que recebam mais do que 2 vezes o teto do salário de contribuição, né? De poderem ser contratadas de outros modos, né? De acordo com outros regimes que não necessariamente de CLT e por meio de pagamento de salário. Então, isso vai poder funcionar também como uma possível economia, você terceirizar uma parte você empresa de BPO, né, terceirizar uma parte dos seus prestadores de serviço. É verdade também que o prestador de serviço que você está terceirizando também vai ter que pagar a CBS, CBS, então não necessariamente isso vai representar uma economia, mas a gente já pensou aqui no escritório em algumas estruturas em que essa economia pode acontecer, especialmente se o prestador de vocês estiver no Simples, né? Então a gente vai tem formas de melhorar a eficiência tributária dos associados, inclusive sob o ponto de vista de creditamento, né? Então, com relação à sua própria folha, né? Então, isso é uma coisa, mas tem que fazer estudo, na ponta do lápis e a solução vai ser individualizada, né? Vai ser, infelizmente, nesse caso, não sei se a gente vai conseguir ter um template de estrutura que vai se aplicar a todos os associados. Eu acho que cada associado vai viver uma realidade diferente, vai ter uma folha diferente, um tipo de massa salarial diferente, clientes diferentes. Então, a gente vai ter que ver, teria que ver caso a caso, tá? Mas é possível, sim, tornar a tributação do associado, aí como contribuinte, não como prestador de serviço, mais eficiente. Eu Muito tô bem. muito falador hoje, né, Edmundo? Não, mas vamos terminar aqui a última pergunta.
Opa, vamos O lá. que a minha empresa deveria estar fazendo agora para os próximos 6 meses? Eu acho que isso é uma das coisas eu já disse, né? Que eu acho que são os contratos, né? Primeiro, eu acho que isso precisa ser revisto assim imediatamente, né? Então, é, o que eu acho que pode fazer nos próximos 6 meses é mexer aí no- nos contratos, né? Antes disso, talvez eu faria um diagnóstico de impacto, né? Isso que eu acabei de dizer agora sobre a empresa de BPO como contribuinte, né? Também, é, eu acho que ela pode fazer sim um diagnóstico de impacto, né? O que que vai mudar, não só é, fazer essas alterações no contrato para ela passar a batata quente para frente, né? Passar para quem está tomando o serviço, que esse é o objetivo, mas vamos imaginar ela como contribuinte, né? Eu acho importante fazer um diagnóstico de impacto, caso não tenha feito, faça assim já desde já, né? Revisão de contrato. Eu acho que as empresas também têm que ficar muito atentas a quando saírem normas de obrigações acessórias, enfim, as mudanças que vão acontecer. As empresas precisam estar preparadas, as empresas de BPO, tanto como prestadoras como contribuintes, né, para adequar seus sistemas, né, ERP, sistema fiscal, porque o que a gente tem hoje é um esquema de teste, mas a partir do ano que vem não vai ser treino, né, vai ser jogo. Então, saiu, teve uma mudança no sistema, o layout do arquivo vai mudar. Então, lá no sistema da própria Receita, né? Então, isso vai ter que ser. Às vezes, algumas coisas vão ter que ser feitas a toque de caixa. Então, eu acho que esse terceiro ponto aí de adequação de sistema, de ficar atento a essas mudanças, isso tem que tá sempre é, é, presente, né? E eu acho o seguinte: na hora que a gente fala em revisão de contrato, então três coisas aqui que a gente falou, né, para os próximos 6 meses. Fazer um diagnóstico de impacto, né, pensar numa revisão de contratos e ficar muito atento às mudanças e à regulamentação para adotar sistema. Mas quando eu falo em diagnóstico de impacto e em revisão de contratos, né, eu acho que é, a coisa é um pouco mais profunda, né? Porque quando eu faço diagnóstico de impacto, eu também posso fazer uma análise de estrutura societária e de custo dentro da minha organização, eu associado, né? Eu talvez tenha sido muito, vamos dizer assim, simplista na hora de falar da questão da terceirização, né? Mas fato é que a empresa de BPO não precisa necessariamente pejotizar as pessoas, ela pode criar uma estrutura societária também, e por isso que as soluções acabam sendo é, individualizadas, né? Para tornar a tributação um pouco mais eficiente. E quanto antes isso for feito, melhor, tá? Porque o que a gente vê muitas vezes vem a mudança de legislação, a tributação é alterada, e aí a empresa faz uma mudança societária depois, que não tem muita substância econômica e que está sendo feita só para economizar tributo. Aí vem a Receita Federal, né, a entidade fazendária, identifica que houve uma mudança significativa no padrão de arrecadação em relação àquele contribuinte. A gente sabe que a inteligência artificial está aí, vai acabar sendo usada cada vez mais, né? E aí, em função disso, abre uma fiscalização. Então, é muito melhor que qualquer mudança para tornar a tributação mais eficiente aconteça antes da entrada em vigor da CBS, que vai acontecer em janeiro de 2027. Porque quando tiver essa mudança, essa alteração, né, de legislação e a gente depois entrar no período de transição para a IBS, a mudança de tributação ela vai ser a regra, né, de padrão de tributação, né? É, então, isso não vai chamar atenção. O que vai chamar atenção é a empresa, depois que mudou, está lá pagando todo mês 5 milhões de reais de imposto, né? E aí, a partir do mês, começa a pagar dois. E fala, gente,
Isso vai chamar atenção, especialmente agora na era da inteligência artificial, né? E aí pode gerar uma fiscalização, pode gerar até um auto de infração, a Receita considerando que essas alterações que foram feitas não tinham substância econômica, né? São simulações, isso é uma coisa que a gente vê bastante acontecer na prática. Então, assim, é melhor mudar agora, porque agora as mudanças não vão promover nenhuma alteração no padrão de tributação, porque são alterações que estão sendo pensadas para frente, né? Pensadas e que só vão fazer sentido, só vão alterar alguma coisa depois que a reforma tributária passar a entrar em fase de produção, né? Sair dessa fase de teste que a gente está. Então, isso não vai chamar a atenção do fisco. De modo que a sugestão é, além, na hora de fazer o diagnóstico de impacto, pensar também nessa análise de estrutura societária e de custo, né? E quando a gente fala em revisão de contratos, sempre ter aquela preocupação de ter uma comunicação clara, antecipada e fundamentada com o cliente, né? Então, eu acho que são esses 3 pontos: diagnóstico de impacto, com estudar eventualmente uma reestruturação societária de custos, aí no associado como um contribuinte tomador de serviços e consumidor de produtos, né? Revisão de contratos e uma comunicação clara com os clientes, e isso pensando já no nosso associado na empresa de BPO como prestador de serviço, né? E muita atenção também em relação às mudanças que vão acontecer, especialmente na área de obrigações acessórias, layout de arquivo, sistema, porque como a gente sabe como o fisco é, né? Então algumas alterações vão ter que ser feitas meio a toque de caixa, e quanto antes os nossos associados se derem conta dessas alterações, menos eles vão sofrer. E eu acho que nesse ponto, tudo que acontecer de novidade, a Abrapsa vai informar para os associados para que vocês sejam pegos o menos de surpresa possível, tá? Tá bom. Alguém teria alguma pergunta, uma dúvida? Quer acrescentar do que já foi comentado? Bom, doutor Leonardo, suas considerações finais. Bom, eu acho que as considerações finais são, né, estão muito relacionadas a esses 3 pontos que eu mencionei agora, né? Qual é a preocupação imediata, o que eu tenho que fazer daqui a fazer nos próximos 6 meses, né? Então, se preocupar com essas 3 coisas, né? Fazer medir o impacto, rever a estrutura societária de custo, né? A segunda, que seria rever contratos e ter comunicação clara com clientes, né? E a terceira, que é ficar atento. O que, nesse contexto, e aí as considerações finais são essas, né? Eu acho que a Abrapsa está aqui para acolher os associados, né? A gente está, apesar da gente ter feito esse bate-papo, ter reunido essas perguntas que foram feitas no decorrer desse tempo, né? Aí, desde que a gente lançou o evento até agora, eu acho que a gente está aqui sempre à disposição do associado para esclarecer a dúvida que for, e assim, a Abrapsa, ela existe para isso, né? Então, por favor, nos acione, surgiram novas dúvidas, entre em contato com a gente, e, enfim, vamos juntos. Eu acho que se a gente fizer as coisas de maneira mais calma, serena possível, a gente vai passar por esse processo, que não vai ser um processo fácil, mas que, se Deus quiser, vai ter um final feliz, o que é muito raro na área tributária, mas eu acredito que essa reforma tributária vai acabar tendo um final feliz a partir de 2033. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Doutor Leonardo, como sempre, muito obrigado aí pelo seu tempo, tá? Imagina. Até mais, pessoal. Até mais.